Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Às terças-feiras é com José Maria Veiga, o nosso comentador residente. Vamos olhar para alguns temas e assuntos que marcam a atualidade informativa no país e além fronteiras. Esta semana, depois das eleições autárquicas, ainda a atualidade não é assim tanta. Há alguns temas e assuntos que iremos analisar, sobretudo ainda as reações aos resultados das eleições autárquicas de 1 de dezembro. Os partidos políticos reúnem, digamos, os generais para olhar para esses resultados. O Movimento para a Democracia marcou uma reunião do Conselho Nacional para 11 de janeiro, portanto é uma decisão que saiu da última reunião da Comissão Política. Também o PICV, o seu Conselho Permanente, a Comissão Permanente, a olhar para esses resultados. Vamos, José Maria Veiga, bom dia, obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Se calhar íamos começar pela reação do Movimento para a Democracia e o que é que saiu da reunião da Comissão Política. Não há assim grandes novidades para além daquilo que o presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, tinha avançado à comunicação social. Se calhar a novidade é a marcação desse Conselho Nacional para 11 de janeiro para definir estratégias, alinhar, digamos, a visão do partido com a ambição dos cabo-verdianos e ganhar as próximas eleições legislativas. Bom dia. Bom dia, Carlos Santos. Bom dia, Marzinho. Bom dia, Rádio 20, em Cabo Verde, na diáspora. Bem, a Comissão Política do MPD esteve reunida para avaliar os resultados das eleições autárquicas. Umas eleições que aconteceram e que ditaram uma mudança profunda em termos das autarquias em Cabo Verde. Nós ouvimos a declaração do vice-presidente do MPD, o Elísio Freire, falando das causas dos resultados, mas no fundo não disse lá muita coisa. Disse apenas que as causas dos resultados catastróficos que o MPD teve, essas causas são múltiplas e variáveis e que refletem a sociedade cabo-verdiana. A única medida, o único anúncio que fez é efetivamente a marcação da reunião da direção do partido para 11 de janeiro, para que se possa definir novas estratégias e reposicionar o partido para a sua ação política, reforçando a sua ação política, tendo em conta as próximas eleições. Não sei se entendi bem, mas parece-me que há essa garantia de que Ulisses Correia e Silva irá conduzir o partido nas próximas legislativas. O Ulisses foi claro no fim dessa comunicação que ele fez. Ele disse que o compromisso é com a liderança de Ulisses Correia e Silva. Portanto, que o Ulisses é um ativo do MPD e que vai conduzir o MPD até 2026. Portanto, ele foi claro nessa matéria. Portanto, foi uma forma também de contornar estas críticas. Foi questionado pelos jornalistas em relação a este coro de críticas, vozes que acabam por atribuir toda a responsabilidade pelos resultados ao presidente do partido, Ulisses Correia e Silva. Portanto, foi uma forma de contornar essa questão, pelo menos em termos de comunicação, porque efetivamente há exigências políticas na sequência dessas eleições. Portanto, não são exigências constitucionais que ditariam, portanto, outras medidas, nomeadamente a demissão do governo, não é isso, mas há essa questão das exigências políticas e aqui pode-se falar como dentro do próprio MPD
algumas pessoas, alguns membros do partido, dizem claramente que é necessário substituir a liderança do partido e que seria necessário, talvez, fazer todo um trabalho para que imediatamente se processe mudanças profundas no seio do partido, preparando para os próximos embates. Mas quando a própria Comissão Política do partido diz que há um compromisso, está a falar, pronto, praticamente em nome de todo o partido, e esperemos para ver como é que as coisas vão se desenrolar. Mas, de todo modo, há essas exigências políticas que, de um certo sentido, estão a tentar chamar a alguma responsabilização por parte dos principais atores que conduziram todo esse processo eleitoral do partido. Mas acha que depois do dia 11, ou seja, nessa reunião do Conselho Nacional, haverá alguma decisão quanto à marcação, por exemplo, de diretas, de uma convenção extraordinária, ou o assunto está já desde logo resolvido? O assunto não está resolvido e não creio que será resolvido a nível dessa reunião. Porque certamente vai ser uma reunião não muito pacífica. Haverá um grupo que irá forçar a barra no sentido de se tomar decisões imediatas quanto à marcação, possivelmente, do Congresso para se preparar as eleições e ver a substituição do partido. E há certamente um outro grupo que vai querer proteger a direção do partido no sentido de não permitir que aconteçam rupturas neste momento, rupturas internas. Portanto, vamos ver o que é que isso vai dar. Eu estou vendo, por exemplo, não queria aqui avançar nomes, mas há pessoas que já pronunciaram a nível houve das algumas redes sociais, vozes que já vieram à esfera pública, de facto, pedir a cabeça do Ulisses Correia e Silva, desde logo o Orlando Dias, que numa conferência de imprensa se disponibilizou para se candidatar à liderança do partido. Portanto, mais uma vez, Paulo Veiga também, que escreveu um artigo muito eloquente nesta matéria. São sobretudo esses dois que pronunciaram de forma mais aberta. O Orlando Dias, até porque o Orlando já tinha se candidatado uma vez. O Paulo Veiga também tem-se demonstrado já há uns 2-3 anos para cá algum posicionamento em relação a essa a forma como o MPD dirige o país. E há outros. Lembremos que a direção do grupo parlamentar tinha inclusive dimissionado com o Sérgio Ribeiro, e neste momento está sobre a mesa, aponta-se algumas pessoas que poderão ser eventuais sucessores do Ulisses Correia e Silva. Portanto, é uma questão a ser seguida. Muito bem, e também há esse regresso de Emanuel Barbosa agora ao Parlamento, ele que deixa a alta autoridade para a concorrência para retomar o seu lugar na Assembleia Nacional. Há aqui, adivinha-se alguma disputa para a vice-presidência da mesa com a saída de Armindo Luz? Possivelmente vai haver alguma disputa nessa matéria. Fala-se também no interesse de Luís Carlos, que neste momento é secretário-geral do partido. Luís Carlos Silva, agora o Emanuel Barbosa, não sei se vem para tentar aproveitar desse momento, de alguma mudança eventual que irá acontecer. O que é certo é que vai haver algum posicionamento divergente dentro do seio do próprio partido e do seio do próprio grupo. Vamos ver como é que isso vai ser gerido e as soluções que vão ser encontradas. Para substituir o Armindo Luz, não sei se o Orlando Dias tem essa pretensão, porque já tinha uma vez... Não, ele já tinha dito que não também. Já tinha dito que não. E vamos lá ver, portanto, essa situação, se vai ficar entre o Luís Carlos Silva e um outro deputado que apareça,
vamos seguir para ver o que é que isso vai dar. Portanto, vai haver uma franja dos militantes que vão forçar diretas e a uma convenção extraordinária. Mas ouvindo as declarações de Fernando Elísio, bom, ok, nós percebemos, já entendemos bem o significado dessa mensagem dos eleitores, vamos corrigir, digamos, o tiro, a meta, vamos afinar estratégias com aquilo que são ambições que é a ambição do povo do partido e vamos naturalmente preparar-nos para os próximos embates eleitorais. Portanto, não se adivinha aqui ou não se depreende das palavras dele qualquer intenção da atual direção do partido em avançar para diretas ou num processo de relegitimar Ulisses Correia e Silva. O Ulisses diz que a prioridade, ele fala de duas prioridades. Diz uma prioridade é ir ao encontro das vontades dos cabo-verdianos para que o MPD continue a ser o maior partido em Cabo Verde. Uma segunda prioridade que ele diz é que é de continuar no governo e trabalhar para conquistar as eleições legislativas de 2026. A ideia também diz que é de reforçar a coesão interna, só que ele não diz como tudo isso vai acontecer. Não diz como isso vai acontecer, porque do ponto de vista, o maior partido em Cabo Verde, bom, ainda é o maior partido a nível do Parlamento, mas a nível, portanto, das autarquias, o MPD reduziu-se para metade. Perdeu metade da sua capacidade ou mais. Se pesarmos, por exemplo, as câmaras emblemáticas que perdeu, a derrota é muito mais forte ainda. De todo modo, ele anuncia que o Ulisses o compromisso é com a liderança do Ulisses, quer dizer que vai haver um grupo que está lá para defender essa liderança, contrapondo, portanto, com as posições dos outros membros com alguma ambição. Portanto, vai-se trabalhar no sentido de colocar as pedras-chave. Portanto, a pessoa que irá ser apresentada como vice-presidente da mesa da Assembleia vai ser uma pessoa da inteira confiança, ou confiança extrema do Ulisses Correia e Silva. Em relação ao PICV, vamos ter novidades no próximo ano. Estava convencido de que haveria um congresso extraordinário, o mais tardar em fevereiro, mas pelo andar da carruagem este processo está muito atrasado. Pode ser que esteja atrasado, talvez março, abril, possivelmente mês de abril, porque é necessário, talvez, afinar algumas situações, preparar todo o terreno, enfim, definir as estratégias, ver os candidatos, as pessoas que vão se posicionar. De todo modo, o Rui Semedo, portanto, o presidente do partido, não diz diretamente aquilo que o PICV vai fazer, também não disse, mas abordou questões, os elementos de sucesso que ele considera elementos de sucesso, mas no fim disse qualquer coisa de interessante, né? Ele diz que, de forma entre linhas, né, ele diz que saúde a gestão profissional, portanto, a nível interno, portanto, o processo eleitoral interno, a nível do partido, que esteve em sintonia com as estruturas regionais. Essa parte em sintonia com as estruturas regionais é uma questão importante para quem conhece o partido e sabe como é que as coisas têm acontecido. Porque normalmente as estruturas regionais é que, de facto, trabalham as listas, propõem as políticas, trabalham em termos das candidaturas e nem sempre tem acontecido. Nem sempre tem acontecido essa questão. Portanto, ele, quando diz isso em sintonia com as estruturas regionais, apresentando isso como um dos vetores que conduziram a vitória do PSV. Essa questão. O que quer dizer também que ele poderá ter apoio dessas estruturas regionais se quiser continuar à frente do partido. Exatamente. Ele, quando diz isso, está a valorizar essas estruturas e está a se aproximar. Veremos em que é que isso vai dar. Mas ele também valoriza alguns elementos que conduziram a vitória. Ele fala da qualidade das listas, da força das mensagens, da persistência da luta e da união do partido.
e na qualidade da campanha e da humildade. São praticamente aspectos que poderão, sobretudo a humildade, a união, são dois pontos que talvez ele, ao abordar essas questões, estava-se a pensar, talvez, naquilo que poderia desenhar um pouco o seu perfil. De resto, a ideia é de... Zé Maria Veiga, mas se Francisco Carvalho a decidir avançar para a liderança do partido, acaba por baralhar as coisas. Vai baralhar porque, pronto, Francisco, agora com essas eleições, saiu altamente reforçado, com mais de 10 mil votos que saíram dessas eleições. Ele aparece reforçado. Há setores também que dizem, ok, Francisco ganhou para governar a praia, recebeu essa missão de governar a praia. Aproveitar disso para se apresentar como presidente do partido e inclusive sonhar a ser primeiro-ministro de Cabo Verde é uma questão a ver. Mas na altura também José Maria Neves tinha ganho apenas o município de Santa Catarina. Sim, eu estava exatamente a chegar nessa questão, porque essas questões todas têm que ser enquadradas num contexto. O que era o contexto na altura quando aconteceu com José Maria Neves, é preciso ver também se esse contexto neste momento beneficia ou não esse posicionamento. O PSV pode estar a achar que há um fim do ciclo que se avizinha aqui. Sim, pode no ser, xadrez político. Sim, pode ser que seja isso e pode ser de facto que seja bem isso e pode ser que o Francisco esteja também em melhores condições para se apresentar nessa luta. De todo modo, conhecendo bem o meu partido, não vai ser uma questão pacífica. Não vai ser uma questão pacífica. Há várias candidaturas que poderão aparecer, portanto, vai ser o ideal seria a organização de umas primárias internas, haver todo um diálogo interno e a gente abraçar uma candidatura para essas eleições. Portanto, essa candidatura que sairia do Congresso, das eleições diretas do partido e que, teria também uma validade, seria validada, portanto, essa candidatura já no Congresso e o partido sairia unido para esses embates. De todo modo, são as questões que vamos seguir. Vamos poder acompanhar no próximo ano. Vamos acompanhar. Muito bem. Outro tema em relação ao qual gostaria também de conhecer a sua leitura tem que ver com essa decisão do INPS de anular o último leilão que fez correr muita tinta, provocou muitas reações do Banco Central, do Presidente da República, do Ministro das Finanças e agora essa decisão de anular esse leilão que foi ganho pelo IBB. Tarde e às horas, como é que olha para... Olha, hoje estamos a 12 de dezembro de 2000 estamos a 10 de dezembro de 2024. O leilão foi promovido a 8 de dezembro de 2023. Portanto, já passou de um ano. E sabemos que quando, na sequência desse leilão, houve uma reclamação dos bancos que diziam que houve falta de regulamento, portanto, para orientar como é que esses leilões seriam, que a fórmula de cálculo de avaliação das propostas não foi partilhada, portanto não conheciam isso, mas também que isso, o próprio BCV acabou por dizer, que a fórmula de cálculo para avaliação dos riscos também não estava incorreta. Depois dessa reclamação, o BCV emitiu um comunicado e disse claramente que houve violação do princípio de transparência, o que poderia implicar a anulação desse leilão. E que, nesse quadro, houve um risco, caso o BCV não intervisse, que haveria uma desmobilização dos depósitos, na ordem de mais ou menos 3,5 milhões de contos, de alguns bancos para um único banco. Portanto, tudo isso. E que os impactos seriam extremamente negativos nos principais indicadores prudenciais desses bancos. Depois, nessa sequência, o governo, mais tarde, também emitiu um comunicado e fez algumas recomendações. Essas recomendações, primeiro, chamava para anulação do segundo leilão e disse também que a segunda recomendação tinha a ver com a adequação dos procedimentos com vista, portanto, garantir uma total transparência no processo. E uma terceira recomendação era a submissão do depósito a prazo do primeiro leilão a um novo leilão nos moldes propostos. Portanto, o primeiro leilão teria que ser de novo submetido
ao novo leilão nos moldes propostos. Que era necessário reforçar as disposições em termos de conflitos de interesse, isso é um ponto importante, e teria que se avançar para uma proposta de revisão do regulamento de gestão e investimento do próprio INPS. E essas coisas não aconteceram. Não aconteceram e só agora, um ano depois, e 8 dias depois dos resultados autárquicos, é que o INPS aparece, o Banco CV aparece mandando anular o segundo leilão no prazo de 10 dias e pede para que sejam repostos os fundos pelo Banco Comercial que ganhar esse tal leilão, tendo em conta o prazo de maturidade do referido leilão que termina dentro de 10 dias, como disse. Portanto, aqui é que está a grande questão. Percorrido um ano, só agora, depois das eleições autárquicas, porque é só agora, a questão que se coloca, vai-se repor, portanto, os fundos, mas e os juros vão ser pagos também, não se sabe. É claro que tudo isto a questão tem a ver com a responsabilização. Vai-se ou não responsabilizar os autores e quem são esses autores para esta situação? Porque, partindo do princípio que o próprio BCV tinha falado de intransparência do processo e que o processo e o governo tinha feito algumas recomendações, isso também veio na sequência de debates a nível do Parlamento, algumas trocas de conversas entre o Ministro das Finanças e a oposição, que nem sempre foi um diálogo assim muito... Mas na altura o próprio vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças, disse que a iniciativa era boa por parte do INPS de promover leilões, que é uma forma de rentabilizar os fundos de depósitos, mas que era preciso ter alguma regulamentação, digamos, criar alguns instrumentos, algum respaldo para esse tipo de operações, mas que a ideia era boa. A iniciativa, efetivamente, é uma iniciativa boa, porque nós sabemos que o INPS é que mobiliza praticamente as poupanças dos cabo-verdianos, estão no INPS, e que nós temos um regime cambial, um regime de paridade fixa com o euro, também que conseguimos manter esse regime graças aos fundos do INPS. Nós sabemos também que o INPS acaba por alimentar os bancos a uma taxa mais ou menos de juros bastante baixa, e que esse peso do INPS é fundamental. Portanto, a gestão do INPS tem que ser uma coisa de alta importância para o país. Se o INPS falhar, é toda a economia financeira do país que poderá estar... Mas Olavo Correia também tinha dito que o governo ia criar uma entidade que gerisse os fundos do INPS. Portanto, ele disse isso, mas também isso ficou só no discurso. Até hoje nada. Só no discurso, nada saiu. Agora... Mas isso tem cabimento nos estatutos do INPS, Tem não é? cabimento, eu estava no INPS... Inclusive, trabalhámos na altura um regulamento de investimento, também de gestão, trabalhámos isso. Estávamos numa rampa muito boa em termos de desenvolvimento de INPS. Porque aqui eu aproveito para dizer uma coisa. Durante o tempo que estive no INPS, nunca o primeiro-ministro José Maria Neves me chamou para dar qualquer orientação. Nunca o Ministério das Finanças me chamou para dar qualquer orientação. Tudo o que fizemos foi fruto de um diálogo interno, a nível da Comissão Executiva, mas também do Conselho Diretivo, que tinha um papel bastante forte, muito forte na gestão do INPS em termos do diálogo. E a todas as atas das reuniões, as coisas estavam muito bem definidas. Eu pensei que, inclusive, as coisas iam continuar. Com a minha saída, foi o José Augusto Fernandes, que é uma pessoa muito íntegra, talvez tenha recusado que a INPS fosse transformado numa caixa 2 do governo. Fez lá um ano e pouco, também saiu. Depois seguiu Orlando Ferreira e agora, portanto, o Mário Fernandes, que está aí. E nós, pelos vistos, portanto, as coisas não estão muito claras e, pelos vistos, há também uma intervenção forte do governo que contraria aquilo que os elementos, quando estavam na oposição, o que é que diziam. De todo modo, há aqui uma questão da responsabilização que é preciso ver, porque isso não pode ficar assim.
Muito bem, Zé Maria, nós queríamos ainda falar da queda do regime na Síria, não sei se temos tempo para isso. Eu estava agora precisamente a ver uma notícia, não sobre a Síria, mas sobre o Brasil, a dizer que Lula da Silva foi operado de urgência ao cérebro, está estável nos cuidados intensivos. Portanto, esta notícia de última hora. Lula caiu em casa no fim de outubro e sofreu uma pequena hemorragia cerebral e um traumatismo na nuca. Queixou-se de dores de cabeça intensas e foi transferido para São Paulo para ser operado. Portanto, é esta notícia assim telegraficamente em relação à Síria. Bom, em relação à Síria, o Assad caiu, uma família que estava há 50 anos a governar o país. O Assad herdou do pai, portanto, a dinastia praticamente, ficou lá 24 anos. Era também um grande amigo do Ocidente, da França, da Inglaterra. Tudo fez até muito pouco tempo, recebeu vários prêmios, galardões e tudo mais. Mas, portanto, nesse contexto do Oriente Médio, daquela zona toda conflituosa, a sua aproximação com a Rússia, mas também com o próprio Irão, essa questão de confrontação com Israel, porque é uma questão que vem já de algum tempo, desde praticamente a Segunda Guerra Mundial. Essa questão que ele fugiu. Coisa caiu, só que há a pessoa que está à frente e que está agora é também uma pessoa da Al-Qaeda. Não sabemos que isso é. Muito bem. Vai haver com certeza outros desenvolvimentos que iremos acompanhar na próxima semana. Obrigado por ter vindo. Final também desta edição do Bom Dia.